Olá, meus queridos alunos de biologia do primeiro ano, tudo bem? Bom, vamos já começar, tá, com a atividade da apostila, tá bom? Então, eu vou pegar a primeira atividade para vocês começarem já a se entender com a matéria, tá bom? E vou tirar algumas dúvidas também para estar ajudando vocês, tá? Bom, a primeira atividade eu tenho essas duas imagens, né, na apostila de vocês. Em todo lugar tem ciência, então vamos ver se realmente em todo lugar tem ciências. Nessa primeira, né, parte, tá, tem uma caverna, né, onde tinham várias anotações pré-históricas, né? Na época que não se tinha lápis, caderno, borracha para estar registrando os acontecimentos, então os acontecimentos eram registrados como? Registrados em forma de imagens, né, de desenhos nas cavernas. Com o passar do tempo, né, foi se criando outras maneiras e outras técnicas de estarem registrando tudo que acontece na nossa volta, tá? Nessa época da pré-história, né, eles registravam absolutamente o que era o dia a dia deles. Então, por exemplo, eles iam fazer uma grande caçada. Então, eles registravam essa grande caçada com imagens, né, pedindo, né, para os deuses ajudar que realmente fosse uma boa caçada. Quando realmente conseguiriam uma boa caçada, então eles também registravam, né, um momento de alegria, porque estavam, né, com comida farta, então era uma maneira de agradecer, né, aos deuses de terem ajudado, né, nessa fatura, né, de alimentos. Tá? E do outro lado, uma cena típica, rara, básica de hoje em dia, né, uma pessoa pescando, né? Dentre, né, esse meio ambiente onde está esse homem pescando, nós temos aí seres vivos, né? O homem é um ser vivo, as plantas que estão aí são seres vivos, o peixe que ele vai estar pescando também é um ser vivo. Né? Então, o que acontece aí nestas duas imagens? Eu tenho registros antigos, né, de coisas que já aconteceram e a única maneira de ser registrado seria desta maneira, por desenhos. E eu tenho, né, um registro de hoje em dia, uma foto, né, que uma pessoa qualquer pode estar tirando, tá, com o meio ambiente natural, né? Onde a pessoa realmente está com esse meio ambiente, tá bom? Mas o que acontece aí nessas duas situações? Nessas duas situações, nós vamos ter aí um ciclo de uma cadeia alimentar. Tá? O que seria a cadeia alimentar? É quando eu vou estar pegando e vou estar mostrando para vocês que uma coisa é sequência da outra. Então, vamos supor, eu tenho as plantas, né? Ali naquela imagem, eu tenho o homem, né? Que ele pode ser carnívoro e herbívoro. Também tem pessoas que não são carnívoras, não comem carne, são só herbívoras. E eu tenho também outros animais, né? O peixe, ele pode ser um peixe carnívoro, ele pode ser um peixe herbívoro. Então, depende da situação, do contexto do que eu estou olhando, tá? Para falar em cadeia alimentar, já começando esse início de cadeia alimentar, porque algumas questões que estão na apostila de vocês vai estar questionando isso. Para uma cadeia alimentar, eu tenho que ter quem? Um produtor, que é quem produz o alimento. Quem que produz o alimento? As plantas, né? As plantas, elas vão produzir o próprio alimento delas. Foi que a aula passada eu mostrei sobre a fotossíntese. Por isso que eu falei sobre a fotossíntese. Porque aqui é o momento certo de vocês entenderem o porquê que eu iniciei com aquela atividade. Então, eu tenho que ter sim um primeiro aqui nessa cadeia alimentar. Esse produtor, essa planta, ela vai produzir o próprio alimento dela para ela se alimentar e ela também vai alimentar quem?
um consumidor. Então, esse é o primeiro consumidor, tá? Quem é esse primeiro consumidor? Herbívoros. Os herbívoros são os primeiros consumidores, tá? Então, a minha planta, ela vai produzir o alimento dela, né? E aí, o que que acontece? Vai vir uma lagartinha lá para comer essa plantinha. E esse bichinho vai acabar se transformando numa borboleta, numa mariposa, e vai servir de alimento para um outro animal, que será um outro consumidor também. Só que desta vez, esse consumidor, ele não é um herbívoro. Por quê? Porque este segundo consumidor vai se alimentar do primeiro consumidor. Então, aqui eu tenho um carnívoro. Então, teoricamente, a minha cadeia alimentar, ela vai começar por um produtor, que vai produzir seu alimento, vai pegar esses nutrientes que tem do solo para produzir seu alimento, vai servir de alimento para o consumidor primário, que são os herbívoros, tá? E este primeiro consumidor servirá de alimento para um carnívoro, que possivelmente pode servir de alimento para outro carnívoro e assim por diante, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Eu vou ver aqui o capim. Capim, né, básico, vai produzir o seu próprio alimento. Vai servir de alimento para quem? Para a vaca. A vaca vai comer aquele capim, né? Ela vai se alimentar. E esta vaca, ela vai servir de alimento para o humano. Então, o humano é o carnívoro que vai estar se alimentando da vaca, tá? Agora, eu posso ter, não preciso necessariamente só ter, né, dois consumidores ou apenas ter um consumidor, tá? Mas eu também posso ter vários outros aqui intercalando nesse meio do caminho, tá bom? Eu também posso também aqui, nesse mesmo lugar, né, que tem esse capim, né, esse pasto para vaca, eu posso também ter o quê? Ter um cavalo. Ter ovelha, ter outros animais também se alimentando do mesmo lugar. Então aí já não seria mais uma cadeia alimentar, vai ser uma teia alimentar, porque eu tenho mais consumidores pegando, né, esse alimento de um lugar somente, tá? Que seria do mesmo produtor, tá bom? Bom, então vocês vão estar respondendo algumas questões, tá? Com base nas duas imagens, tá? Vou colocar novamente as duas imagens que tem aí, tá? Comparando uma imagem com a outra, tá? E depois vamos estar analisando melhor esta segunda imagem, tá? Inclusive, vocês vão estar prestando atenção dentro desse rio, né? Quais são os produtores, os consumidores que eu posso encontrar dentro desse rio, tá bom? Bom, a próxima aula nós vamos continuar a partir da cadeia e da teia alimentar. E aí a gente vai se aprofundando cada vez mais na matéria. Mas nesse primeiro início, né, vamos pensar na ciência, né? Em que eu tenho essa primeira etapa que vocês estão iniciando desse bimestre em biologia, tá bom? Bom, vocês terão formulário para estar preenchendo ou podem também estar respondendo as questões no caderno e mandando, tá? Pelo WhatsApp. E qualquer dúvida, vocês também já têm meu contato, já podem também tirar suas dúvidas, tá bom? Até mais!